Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao terceiro ciclo de palestras da pós-graduação em Tecnologia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que tem por objetivo promover a divulgação das pesquisas realizadas pelos discentes sobre a orientação dos docentes do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia de Alimentos da UTFPR, PPGTA, do campus Campo Mourão e Medianeira. O PPGTA é um mestrado acadêmico multicamp, que atua em Campo Mourão e Medianeira. Atua desde 2011 na área de concentração de tecnologia em alimentos, as quais abrange as seguintes linhas de pesquisa. A primeira delas é Ciência e Tecnologia de Produtos Alimentícios, que visa avaliar o potencial de tecnologias para o desenvolvimento de produtos tradicionais, funcionais e para fins especiais, utilizando matérias-primas e produtos agroindustriais regionais. Abrange ainda estudos de extração, isolamento, purificação e caracterização qualitativa e quantitativa de compostos naturais e sintéticos, com propriedades bioativas e tecnológicas. Ainda nesta linha de pesquisa, são abordados os aspectos relacionados ao controle de qualidade, a identificação das áreas críticas que comprometem os aspectos higiênico-sanitários de processos e produtos alimentícios, com ênfase em segurança alimentar e nutricional. A segunda linha de pesquisa é Processos Tecnológicos na Indústria de Alimentos, que tem por objetivo desenvolver a modelagem, simulação e otimização de processos tecnológicos e de produtos de interesse para a indústria de alimentos. São investigadas técnicas de microbiologia preditiva para processos fermentativos, caracterização de bioprodutos, aproveitamento de resíduos industriais, desenvolvimento de embalagens e filmes biodegradáveis, análises dos fenômenos de transferência de calor e de massa e determinação de propriedades físicas e termofísicas dos alimentos. Atualmente, conta com 18 professores lotados nos campos Campo Mourão e Medianeira, onde, conforme a escolha por parte do aluno durante a inscrição, realizará as atividades acadêmicas, as quais abordam as disciplinas, o desenvolvimento do projeto de dissertação, entre outras atividades. É um curso com regime semestral, cujos editais de seleção são publicados semestralmente, sem taxa de inscrição ou qualquer tipo de mensalidade. Ainda há a possibilidade do aluno concorrer a bolsas, conforme disponibilidade destas pelos órgãos de fomento. Inclusive, estamos com um edital de seleção para a turma do primeiro semestre de 2021 em aberto. Acessem o site do PPGTA e confiram o edital, assim como as demais informações relativas ao programa. Em caso de dúvidas sobre o programa, não hesitem em enviar um e-mail para o seguinte endereço eletrônico: ppgta-md@utfpr.edu.br. Desejamos a todos os presentes um ótimo evento. Então, neste momento, convido a primeira palestrante, a mestranda Luana Dallagrana dos Santos, que irá apresentar seu projeto intitulado Emprego de eletrodos modificados com nanotubos de carbono ou nanopartículas de óxido de ferro e cobre na quantificação de açúcares. Luana, seja bem-vinda, fique à vontade e boa apresentação. Eu sou a Luana, eu sou engenheira de alimentos, estou sendo orientada pelo professor Evandro Brona e coorientada pelo professor Odinei. Eu não vou repetir o título lá que ela já introduziu. Então, uma breve introdução sobre o nosso trabalho. O porquê, então, de fazer para análise de açúcares? A análise de açúcares ela é de grande importância, uma vez que traz informações nutricionais dos produtos que podem impactar na escolha dos consumidores
E também é utilizado como parâmetro de qualidade na produção de vários alimentos, como vinhos, geleias, sucos, etc. Por causa disso, então, são muitos métodos e técnicas utilizados para análise de açúcares, como a refratometria, polarimetria, titulometria, espectrometria e cromatografia, como o HPLC. Porém, esses métodos têm algumas desvantagens, como o custo elevado, descarte das amostras, a demora em fazer essas análises e, às vezes, a necessidade de pré-tratamentos. Então, pensa-se em novas alternativas, como os métodos eletroquímicos, a exemplo, a voltametria cíclica, que tem várias vantagens, como o baixo custo, ser uma análise rápida, possuir alta sensibilidade e especificidade e ser simples. Então, a voltametria cíclica ela é uma técnica eletroquímica utilizada para investigar os processos de oxirredução das espécies moleculares. Então, o potenciostato ele vai aplicar uma diferença de potencial no meio, resultando, então, numa corrente elétrica, que vai, então, gerar ali o nosso voltamograma, que é um gráfico, né, que relaciona a diferença de potencial aplicada pela corrente gerada. E ele vai trazer, então, várias informações importantes, como a corrente catódica de pico, né, aqui no nosso pico catódico, né, o potencial anódico desse pico, a corrente anódica de pico e o potencial desse pico. Através dessas informações, eu consigo calcular alguns parâmetros bem importantes, como o potencial formal, a razão entre as correntes, que mais para frente eu vou explicar qual é a importância deles. Então, aí está o nosso aparato, né, nosso instrumento. Aqui está o nosso potenciostato, que é um potenciostato de baixo custo, que já foi introduzido ontem pela Camila, que foi o professor Mário, lá da UEL, que desenvolveu, numa placa única de Raspberry Pi. E aqui a nossa célula eletroquímica. Nessa célula eletroquímica, que vai conter, então, o meu analito, eu possuo 3 eletrodos, né? Um eletrodo, então, é o eletrodo de referência, que é usado com o objetivo de manter o potencial constante dentro da célula eletrolítica. Um contra-eletrodo, que vai funcionar, então, como um ânodo, frente às reações que ocorrem na superfície do eletrodo de trabalho, que funciona como cátodo. Então, os eletrodos que a gente confeccionou foram, então, os eletrodos de trabalho. A quantificação de compostos por essa técnica, ela se dá, então, pelo aumento da intensidade, que geralmente ocorre linearmente com o aumento da concentração. Geralmente. Não é sempre, às vezes é inverso. Já existem, então, muitos estudos nesse âmbito. Porém, eles utilizam, em geral, o eletrodo de carbono vítreo, que é um eletrodo caro ainda. Nosso estudo, então, objetivou sintetizar e confeccionar esses eletrodos de pasta de carbono com grafite, além de utilizar o potenciostato do professor Mário, que são todos de custo baixíssimo. Então, objetivos do trabalho tem como a preparação de eletrodos de pasta de carbono modificados com nanopartículas de cobre ou ferro e nanotubos de carbono para detecção e quantificação de açúcares por voltametria cíclica. Como os objetivos específicos, nós temos, então, a síntese das nanopartículas de cobre ou ferro, caracterização dessas nanopartículas sintetizadas por espectrometria de infravermelho médio, DRX, DSC, TGA, potencial zeta e tamanho. Confecção dos eletrodos de pasta de carbono com as modificações das nanopartículas ou dos nanotubos de carbono, determinar o melhor conjunto de parâmetros para a técnica da voltametria cíclica e aplicar esses eletrodos produzidos na construção de curvas de calibração para diferentes açúcares. Então, na metodologia, para a síntese das nanopartículas de óxido de cobre, a gente utilizou o artigo de Rangel, Boca Santa e Riela, 2020, com algumas modificações. Vou passar bem rapidinho aqui, senão vai ficar muito extenso. A gente utilizou, então, ali o sulfato de cobre com ácido acético glacial e gotejou nessa solução, em contínua agitação e aquecimento, uma solução de NOH. Aí, conforme vai gotejando essa solução, a gente obtém um precipitado preto, que já são as nanopartículas de óxido de cobre. Elas são submetidas, então, à centrifugação e lavadas com água meliquê para retirar os reagentes em excesso, secado por 2 horas a 80 graus Celsius, para posterior caracterização
e depois a utilização na confecção dos eletrodos. Para a síntese de nanopartículas de óxido de ferro, a gente utilizou Sousa 2011 com algumas modificações. A gente utilizou ali o cloreto de ferro 3 com cloreto de ferro 2. A reação foi mantida em atmosfera gasosa de nitrogênio, com agitação constante e aquecimento. Nessa metodologia, a gente não cotejou o NaOH, ele é adicionado de uma vez só. E é mantida, então, a reação com aquecimento, o nitrogênio gasoso e em agitação por 1 hora. Aí, depois desse tempo, a gente resfriou o meio e adicionou ácido cítrico para prevenir a aglomeração das nanopartículas. Depois foi feita a decantação magnética para a separação dessas nanopartículas com ímã de neodímero. Até eu devia ter colocado a fotinho, porque é bem interessante, assim, que são magnéticas, então elas descem assim, em direção ao ímã. Lavado com água meliquê, seco em estufa, para também posterior caracterização e utilização na confecção dos eletrodos. Para a síntese dos eletrodos, a gente usou ali a metodologia de Possebon 2019. A gente fez 4 tipos de eletrodos diferentes. Sem modificação, só ali com grafite 60%, um com nanotubos de carbono e outros 2, um com as nanopartículas de cobre e outro com nanopartículas de ferro. Então, aqui foi as proporções que a gente utilizou para cada eletrodo. E aí, uma vez que a gente confeccionou esses eletrodos, a gente precisava testar que eles funcionavam. Né? Então, para testar o desempenho analítico deles, a gente submeteu cada um dos eletrodos sintetizados à voltametria cíclica com uma solução redox de KCl e ferrocianeto, em solução tampão de acetato pH 5,2. Então, a gente conectou lá com os outros 2 eletrodos, né, o contra-eletrodo de filamento de prata e o eletrodo de referência de prata, cloreto de prata, no potenciostato. Através do software Potencios-Pi foi obtido um voltammograma, que aí depois a gente tratou esses dados. Para fins de comparação, então, a gente utilizou um eletrodo comercial de carbono vítreo. Já numa primeira etapa, já para testar a voltammetria cíclica das soluções de açúcares com os nossos eletrodos confeccionados, a gente primeiro utilizou o eletrodo sem modificação. Então, a gente fez soluções ali de glicose, frutose, sacarose e maltose em 50 ml de solução de ácido sulfúrico e KCl. E lá submeteu a voltammetria cíclica para a construção das curvas. Então, aqui as concentrações das soluções que a gente fez. Tá, uma vez que a gente obteve, então, os dados pelo software lá do Potencios-Pi, a gente retirou eles e colocou no MATLAB. E, através de rotina de estudos desenvolvido pelos próprios autores, a gente tirou os dados para fazer essas análises. Para comparação do desempenho analítico dos eletrodos sintetizados, foi submetido à NOVA, pela Estatística 13, e já para análise da voltametria cíclica dos açúcares, a gente utilizou, então, a planilha de validação de métodos analíticos univariados para estimar a seguro de mérito, que a gente utilizou, então, esse artigo aqui, tá? A referência, da professora Márcia. Então, os resultados. A primeira linha para a caracterização das nanopartículas por microscopia eletrônica foi para conferir se a gente obteve as nanopartículas da maneira esperada, que para o óxido de cobre, que foi em formato de espícula, como a gente queria, e para o óxido de ferro em formato esférico. Já o FTIR a gente utilizou para ver se a gente fez a lavagem das nanopartículas bem certinha, para tirar os reagentes, os reagentes excedentes, né? Então, ali em vermelho aqui é o espectro para o sulfato de cobre. Então, aqui a gente vê as bandas de sulfato de cobre sendo atenuadas, então, ali para o espectro em azul, ali, que é do nosso nanopartícula. Quer dizer que, então, a gente conseguiu lavar. E ali aparece a banda resultante do óxido de cobre. Então, quer dizer que a gente, é um indício aí que a gente sintetizou as nanopartículas da maneira que a gente queria. Mesma coisa aqui para as nanopartículas de ferro e os seus reagentes, né? Ali no cloreto de ferro 2, em vermelho, aqui, a gente vê que tem umas bandas bem pronunciadas aqui de hidroxila, devido à água dissolvida, que é bem higroscópico aqui o cloreto de ferro 2. E também vê ali, ó, a banda ali para a nanopartícula de ferro ali do óxido aparecendo. Então, outro indício que a gente obteve as nanopartículas como a gente queria.
e foi bem lavado. Aqui para ver a cristalografia, né, com os cristais formados, né, a conformação deles pelo DRX. Então, pelos picos obtidos aqui, então, a gente teve, então, a formação do óxido de cobre pela fase monocíclica, como esperado. Mesma coisa no de ferro aqui, que indicou, então, ali que foi a estrutura de espinelo inverso da magnetita. Então, além da gente ver que foi obtido as nanopartículas de óxido de ferro, a gente obteve ali, então, mostrando que foi as nanopartículas foram de magnetita, que foram obtidas. Então, aqui, para análise do desempenho analítico desses eletrodos confeccionados, a gente pode começar analisando ali o potencial formal, que eu falei lá no tomograma, que a gente consegue calcular. Aqui, a gente percebe que os valores das nanopartículas de cobre e ferro, esses eletrodos, né, foram bem próximos ao eletrodo comercial de carbono vítreo, né, sendo estatisticamente similares. Uma vez que nós usamos uma solução de redox reversível, a literatura diz que para ser considerado reversível, esse diferencial de potencial ele tem que ser de 57 milivolts. Então a gente consegue ver que o carbono vítreo comercial foi que chegou mais perto. Porém, a gente pode, através da análise estatística, ver que o desempenho aqui dos eletrodos com as nanopartículas foi estatisticamente igual aqui ao do carbono vítreo. Outro parâmetro também para a gente afirmar que uma solução tem redox reversível é que essa razão esteja próxima de 1. Então, a gente pode ver ali que 60% que chegou mais perto, e estatisticamente similar também foram os eletrodos confeccionados de nanopartículas de ferro e nanotubo. Aqui eu não acabei não destacando, mas se a gente olhar só para as correntes geradas, a gente vê que os eletrodos sintetizados, eles tiveram produziram uma maior corrente. Então, tem um desempenho até, podemos dizer, melhor que o eletrodo de carbono vítreo, o comercial. Aí, já nessa primeira etapa, então, que a gente testou lá os eletrodos de pasta de carbono 60% com a solução de açúcares, a gente pode ver aqui que os limites de detecção, os limites de quantificação e a sensibilidade não estava realmente, ainda não chegou ainda no que a gente espera, né? Que aqui, para ver, o limite de quantificação, 99,9%, está 2,49 mol por litro para frutose. Então, a gente precisa fazer, então, mais testes para ajustar essa sensibilidade, para deixar, né, mais sensível, a gente conseguir, né, os limites de quantificação e detecção menores ainda, e também testar qual é o impacto da modificação com nanopartículas e os nanotubos, para ver se eles melhoram essa sensibilidade. Então, para as etapas posteriores, a gente está ainda aguardando os resultados das análises de DSC, TGA, potencial zeta e tamanho da partícula, para terminar a caracterização das nanopartículas sintetizadas. Então, como eu já falei, né, a gente precisa fazer mais testes para ajustar e verificar o efeito da modificação dos eletrodos nos parâmetros que eu comentei anteriormente, né, sensibilidade, os limites de quantificação e detecção. Fazer, então, mais testes de voltametria cíclica dos açúcares com cada eletrodo confeccionado, tratar esses dados para obtenção de curva de calibração e as figuras de mérito para cada açúcar testado com cada eletrodo. E, por fim, achar, então, um método de análise multivariada que gere para a gente, então, uma quantificação simultânea e independente de forma eficiente dos 4 açúcares testados. Então, como conclusão, a gente tem que as nanopartículas, tanto de ferro como cobre, foram sintetizadas com sucesso, uma vez que a gente verificou isso pelas análises de caracterização. Os eletrodos de pasta de carbono modificados também foram confeccionados com sucesso, uma vez que a gente ali testou o desempenho analítico deles e até, em alguns aspectos, teve uma melhor performance. E nessa primeira etapa, então, com o eletrodo confeccionado com carbono 60% sem modificação, ainda não apresentou uma sensibilidade adequada. Então, a gente já está fazendo mais testes para ajustar isso. Então, aqui são as referências. É isso, pessoal. Aí, como agradecimento ao TFPR, o CNPq e o CAMULT, que é a Central Analítico Multiusuário da UTFPR, Campo Mourão. Isso. Obrigada, Luana. Parabéns pela apresentação. Deu para ver que já gerou Obrigada. bastante trabalho.
Comenta um pouquinho sobre a sua formação e quem que é o seu orientador. Acho que no início tu não colocou. Não, eu só falei que eu sou engenheira de alimentos, né? E Tá. o meu orientador ali é o professor Bona. Eu sou orientada pelo professor Odinei. Tá. Acho que eu que não ouvi direito. Obrigada, Luana. Obrigada a você. Agora convido a segunda palestrante desta noite, a mestranda Márcia Scherner. Desculpa, Márcia, se eu errei seu sobrenome, depois você me corrija. Que irá apresentar o seu projeto intitulado como Fraudes Alimentares e o uso de espectroscopia no infravermelho médio aliado à quimiometria para a detecção de fraudes em especiarias. Márcia, bem-vinda, sinta-se à vontade e boa apresentação. Boa noite a todos. Agradeço essa oportunidade imensa de estar apresentando, né, já o meu trabalho. Como a Ana falou, né, eu sou Márcia Scherner. Não, o alemão é um pouco complicado, né, mas é simples também. Sou orientada pela professora Ângela Cláudia Rodrigues e o meu orientador é o Paulo Henrique Março, de Campo Mourão. E a gente está realizando esse trabalho, então, né, em cima de adulterações, né, fraudes alimentares, né, e a utilização da espectroscopia do infravermelho médio, né, aliado à quimiometria, para detecção de fraudes em especiarias, que foi o tema que a gente está abordando no meu mestrado. Então, as fraudes alimentares, né, para a gente ter uma introdução, né, conforme a definição do PAS 96, né, de 2017, ele é um ato omisso, né, ou desonesto relativo à produção ou ao fornecimento de alimentos, né, que objetiva o ganho pessoal ou causar prejuízos às outras partes. Então, muitas vezes é uma questão financeira, né, onde se substitui ou se dilui algum alimento ou alguma bebida, né, com a intenção de gerar lucro, né, e ele é considerado um crime. Né? E isso acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo. É um crime que se acontece já há muitos anos, né? Desde a época dos gregos, dos romanos, né? Já se tem essa descrição, e ela gera bilhões de prejuízos anualmente em todo o mundo. Ok? Então, quais são, na literatura hoje, os alimentos mais fraudados, não só no Brasil, mas como no mundo? Então, se cogita muito, né, no azeite de oliva, né, existe muita adulteração, no café também, no leite, né, tanto de vaca como de outros animais, ou a mistura deles, em produtos orgânicos, né, que são declarados orgânicos, mas são vendidos outros produtos não orgânicos, né, com essa denominação. O mel também é um produto extremamente fraudado, né? As especiarias, as bebidas em geral, tanto alcoólicas como não alcoólicas, e também peixes e outros tipos de carne, né? Então, esses são os alimentos bastante fraudados no mundo. Então, pela definição do GFI de 2017, quais são os tipos de fraudes alimentares e suas definições? Então, pode ser a diluição, né, que é a mistura de um líquido de maior valor com um líquido de menor valor, né, como acontece com azeite e óleos de outras sementes, ou a diluição de sucos e frutas também. Outro tipo de fraude é a substituição, né, de um ingrediente ou parte de um produto por um produto de valor agregado menor, que pode ser a substituição, por exemplo, de uma carne ou de um peixe por uma espécie de menor valor. A ocultação, que seria o encobrimento de baixa qualidade de um produto ou ingrediente alimentar, né? Então, quando um exemplo, né, seria a utilização de nitrito ou monóxido de carbono para alterar a cor de peixe ou de outra carne. O aprimoramento não aprovado, né? Então, você utilizar a adição de materiais desconhecidos ou não declarados nos produtos alimentares a fim de aprimorar os seus atributos de qualidade, né? Então, é um outro tipo de fraude alimentar. Como pode ser a adição de corantes, né, artificiais, por exemplo, em especiarias. Rotulagem enganosa, ou seja, a inclusão de afirmações falsas nas embalagens, né? Então, uma falsa declaração de procedência ou de origem, né? Outro tipo também de fraude é a produção em mercados paralelos, ou seja,
o mercado no qual se utiliza o método é irregular ou não se é legalizado, né, é ilegal, é a venda de produtos excedentes não registrados, né, também é um tipo de fraude. Também o desvio, né, ocorrer a fraude por desvio, que é a venda ou distribuição de produtos legítimos fora do mercado apropriado, né, quando os alimentos de assistência humanitária são direcionados para outros mercados, né, um exemplo. O roubo, né, então o produto legítimo é roubado e vendido como se fosse de origem legítima, também é um tipo de fraude. E a contrafação, que é a cópia do nome ou da marca, né, o conceito de rotulagem, a receita ou o método de processamento, né, de produtos alimentares. Pode passar. Pode passar o slide. Então, outros tipos também que são descritos na literatura, né, também é a data de validade adulterada, né, também é um tipo de fraude. Então, quando um produto ele já recebe, né, uma outra data. E também é citado embalagens parecidas com a intenção de enganar o consumidor. Por exemplo, um amido de milho, né, tem uma marca muito conhecida, vai, né, outra empresa com uma marca muito parecida e faz uma embalagem muito próxima com essa intenção de estar enganando o consumidor. Também é considerado uma fraude. Então, existem muitos exemplos, né, muito conhecidos, né, de fraudes em todo o mundo, como, por exemplo, em 2013, né, na União Europeia, teve a carne de cavalo, né, que era misturada à carne bovina. Em 2008 também teve um caso muito sério na China, né, onde foi misturado melanina no leite, né. Esteve graves... teve uma gravidade muito maior, porque 50 mil crianças foram hospitalizadas, né, e teve 6 mortes também de crianças, e bastante conhecido também no Brasil a Operação Carne Fraca, né, em 2018, onde tivemos também a fraude em laudos adulterados de alimentos, entre outras acusações também, no setor de fraudes. Pode passar. Então, muito se tem estudado em cima justamente de você fornecer um alimento mais seguro e evitar que as fraudes aconteçam, né? Porque o fraudador, o adulterador, ele vai se desenvolvendo com o tempo e ele vai tentando, de qualquer forma, ter um lucro financeiro. E isso também acontece no Brasil, né? Então, a fiscalização ela vai aumentando justamente para se minimizar essa ocorrência. Pode passar. Então, quando a gente fala em análises, é muito importante que se analise a rapidez, né? Quanto você tiver um método mais rápido, né? Se tiver portabilidade, né? A simplicidade desse método de acontecer. Hoje se fala muito em análises com operação remota, seria também excelente, né? O estudo desse tipo de análise, né? Quando se fala num contexto de pandemia. A digitalização, né, desses resultados, a acessibilidade, a automação delas, né, a frequência analítica, né, se você conseguir fazer o maior número de análises possíveis, né, a preparação das amostras que seja o mais simples possível, o menor custo e utilização de reagentes também e o fingerprint. Então, as análises elas vão se desenvolvendo, né, e vão se estudando cada vez mais o que você consiga detectar as adulterações e que elas se tornem mais acessíveis também. Pode passar. Então, falando um pouco, né, do uso de condimentos e especiarias, ele é muito antigo, né? Então, ele se confunde até com as histórias das civilizações. E as especiarias, elas são muito valorizadas, elas têm um valor agregado muito grande. Elas são utilizadas principalmente para temperar, né, e conservar os alimentos, também para fins medicinais, né? E também como perfumaria e afrodisíacos. Então, muitas especiarias são usadas, né, nessa linha farmacológica também. Pode passar. Então, as especiarias, elas são altamente suscetíveis a fraudes. Porque a cadeia de produção, né, processamento, distribuição, a comercialização, e existem muitos atravessadores até chegar ao consumidor. Então, quanto mais longa a cadeia de distribuição dela e de comercialização, mais suscetível o produto de ser fraudado. E o risco ele é maior ainda quando esse produto é comercializado em pó, né? Então, porque é mais fácil de você adulterar, né, esse tipo de produto.
E um dos produtos normalmente utilizados, né, para essa adulteração são os amiláceos, né, principalmente o amido e a mandioca. Por quê? Eles são de fáceis acessos, né, eles têm um valor agregado, né, bem inferior às especiarias, e eles também são inertes quanto ao sabor, né, a cor e o aroma. Então, eles são facilmente confundidos quando misturados às especiarias. Pode passar. Então, qual que é o objetivo geral, né? São diferenciar as amostras de noz moscada e canela em pó, as adulteradas e as não adulteradas, utilizando-se da espectroscopia de infravermelho médio e as análises de componentes principais. Então, da metodologia, né? Então, foi utilizado, né, o infravermelho médio, o MIR, que são adquiridos utilizando o espectrofotômetro equipado com o sistema de transformada de Fourier, que é o FTIR, o Perkin Emerson Frontier, da CleanMed, e foram utilizados 4 scans para cada espectro. Pode passar. Então, as análises elas foram feitas, né? E na sequência, então, nós estamos no passo da quimiometria. Então, as análises elas vão ser utilizadas na quimiometria com a eliminação de ruídos e informações relevantes, né, que vão ser eliminadas. Serão testadas as estratégias de correção de espalhamento multivariado e a variação normal padrão. E será feita a análise de componentes principais da matriz de dados contendo as amostras conhecidas, né, que são as amostras padrão das amostras comerciais. Então, como foi desenvolvido esse trabalho? Nós adquirimos amostras íntegras, ou seja, a canela em rama, né, de origem conhecida, né, com o fornecedor, né, então a canela que a gente utilizou, ela é proveniente do Vietnã, então o fornecedor ele tem essa denominação de origem, e nós tivemos 2 noz moscada, uma da Indonésia e a outra da Índia, né, então essas amostras foram utilizadas como padrão, elas foram raladas e foram feitas as análises. Depois nós fizemos as adulterações intencionais com 5%, 10%, 20%, 30%, 40% e 50%, tanto para o amido de milho como para a fécula de mandioca, para nós termos os espectros de amostras com adulteração conhecida. Também foram adquiridas, né, no comércio, nós utilizamos a compra, né, de amostras tanto em supermercados como em lojas de produtos naturais e também em feiras, tá? Então, na canela foram utilizadas 34 amostras de lojas de produtos naturais e 33 amostras de supermercado. Da canela foram compradas 41 amostras em lojas de produtos naturais e 60 em supermercados. E isso foi adquirido tanto no Paraná como em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso e na Bahia. E justamente com a comparação, né, dos espectros que nós já temos, né, o percentual conhecido de adulteração para fazer esse tipo de comparação. Pode passar. Então, a intenção é verificar as amostras as quais se assemelham àquelas que mais se distanciam daquelas consideradas como padrão, certo? Para isso vai ser usado o Soft MATLAB 2021, de propriedade da UTF-PR. Então, qual que é o nosso resultado esperado? É a utilização do FTIR ATR mais a quimiometria, para nós diferenciarmos, então, das amostras íntegras das amostras adulteradas e verificar justamente também o resultado que nós teremos dessas amostras que atualmente estão sendo comercializadas no Brasil para verificar se atualmente elas têm adulteração. Algumas amostras que nós fizemos a aquisição, elas têm já na embalagem descrito algumas adições, como, por exemplo, tem 6 amostras que nelas, na embalagem, está informando que possui amido misturado, né? Então, mas não tem o percentual. Então, a gente já consegue fazer essa comparação e verificar quais estão informando esse produto, né? Que, com certeza, ele vai ter essa mistura, e quais não informam isso na embalagem. E essa é uma proposta, né, promissora, na detecção, né, de adulteração das especiarias, com potencial para ser implementado nos sistemas de averiguação e controle de qualidade desses produtos.
Então, eu agradeço muito a atenção de todos, né? Estou aberta a perguntas. Então, meu trabalho ele está ainda em fase, né, de resultados. Márcia, parabéns pela sua apresentação. A especiaria realmente é um item tão básico do dia a dia na mesa dos brasileiros, mas às vezes não percebemos a severidade e importância do controle deste item. Parabéns pelo seu trabalho, novamente. Obrigado, Ana. Agora, convido a terceira palestrante dessa noite, a mestranda Camila Gaio, que irá apresentar seu projeto intitulado A Influência da Presença de Mancha Gástrica na Qualidade de Carcaças de Frango. Camila, seja bem-vinda, fique à vontade também e boa apresentação. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Meus cumprimentos a todos os que estão participando do evento, a equipe organizadora, parabéns pela organização do evento. E é um prazer estar aqui hoje, né, apresentando para vocês o meu trabalho. Sou tecnóloga em alimentos, graduada pela UTF-PR Campus Medianeira, pós-graduada, especialista em avicultura industrial pela PUC Campus de Toledo, e atualmente mestranda do PPGTA pelo Campus Medianeira. E hoje eu apresento para vocês o meu trabalho, que tem como tema influência da presença da mancha gástrica na qualidade das carcaças de frango. Pode passar, por favor? Então, atualmente, o abate de frango, mesmo que em grande escala e acompanhando as tecnologias que vem grande automatização junto com o aumento de produção para mercado interno ou para exportação, há grande potencial de contaminação ainda dentro dos frigoríficos. E dentre essas contaminações, a contaminação gastrointestinal e biliar visível é uma das maiores responsáveis por perdas dentro de um frigorífico. E essas contaminações aí podem ter vários fatores, né? Desde um jejum inadequado, uma nutrição, uma regulagem de equipamentos. Então, são vários os fatores que podem ocasionar esse tipo de contaminação na carcaça de frango. Próximo. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens para referenciar a diferenciação das contaminações. Então, hoje, quando eu falo de contaminação gastrointestinal, eu tenho a contaminação fecal, apresentada nas imagens, então eu posso tê-las de diferentes tamanhos, né, e proporções, podendo ser ela externa ou internamente. Próximo. Tem a contaminação biliar, que também eu posso ter ela internamente, mas também ela pode se eclodir e passar para a superfície externa. Próximo. E a contaminação gástrica, que é o foco do meu trabalho que eu estou aplicando na prática. Que é considerada, junto com a contaminação fecal, a contaminação gástrica está junto dentro da contaminação gastrointestinal. Próximo. Então, quando eu falo em contaminação gástrica e contaminação fecal, elas são contaminação gastrointestinal, mas eu preciso saber diferenciar qual que é a diferença entre uma e outra. E a diferença está no conteúdo pelo qual ela passou dentro do trato digestivo da ave. Então, eu ilustro aqui para vocês o trato digestivo de uma ave, né, retirada do livro de Vieira, e a contaminação gástrica, ela é proveniente do proventrículo e da moela, ou seja, ela não passou pelo sistema digestório, ou seja, ela não virou fezes. Então, hoje se tem estudos, já se tem comprovações que contaminação fecal, né, vai ter aí níveis altíssimos e altamente prejudicial, né? Mas a contaminação gástrica, propriamente dita, não tem definição. E todos os controles realizados de condenação dentro do frigorífico é realizado por contaminação gastrointestinal e não separado como contaminação gástrica ou contaminação fecal.
Próximo. E dentro do frigorífico, então, existem alternativas para que se tenha o aproveitamento das partes das carcaças que não são contaminadas, né? Então, existe um departamento, um serviço treinado por um auditor fiscal federal do Ministério da Agricultura, dentro do estabelecimento, o qual determina se a ave ela deve ser condenada totalmente ou ela pode passar por um refile, retirando somente a parte contaminada. Isso ocorre toda em linha separada, em processo separado. Próximo. Entretanto, mesmo tendo esse serviço dentro da linha de inspeção, é obrigatório, isso por regulamentação, e quando eu penso em abate de frango, eu penso no risco A, que determina a obrigatoriedade do APPCC implantado dentro da indústria, e também eu tenho aí normas complementares, certificações que exigem a implementação do HACCP dentro do frigorífico. E dentro do HACCP, há o sistema de lavagem de carcaças que é permitido para que se tenha esse controle. Então, dentro do APPCC, imagino que seja de conhecimento da grande maioria, há os pontos a serem controlados, né? Os pontos a serem controlados, as medidas corretivas, preventivas, ações a serem tomadas. E no frigorífico, considerando o setor de evisceração, o PCC considerado é o PCC biológico, considerando as análises de contaminação fecal, biliar e gástrica. Então, hoje se tem a prática do refile, a avaliação visual 100% das carcaças, mas também se tem o sistema de lavagem de carcaças autorizado pelo próprio Ministério da Agricultura para ser considerado como um PCC dentro do abate. Próximo. Então, eu trouxe aqui para vocês, só para ilustrar e para melhor entendimento, após aqui a inspeção pós-mortem, ou seja, após o processo de fiscalização do Serviço de Inspeção Federal, as aves elas vão seguir por um fluxo, vão passar pela extratora de papo e traqueia, até chegarem, vai seguindo a linha até seguir para o pré-resfriamento de carcaças, né? Mas mesmo tendo o serviço, é obrigatório ter nessa etapa um ponto crítico de controle, né? Aplicado dentro do HACCP mencionado anteriormente. Para quê? Para que se garanta que não se passe nenhum tipo de contaminação prejudicial para as próximas etapas de abate, né? E como mencionado, a contaminação fecal, gástrica e biliar são as consideradas as contaminações de risco dentro da evisceração. Então, seguindo o fluxo, né, da evisceração, pode voltar por favor? Isso. Eu vou ter, antes de passar pelo sistema de lavagem de carcaças, que é considerado o chuveiro do PCC biológico, tem a etapa de PC, onde são retiradas as carcaças com contaminação biliar. Por quê? Não pode se passar a contaminação biliar pelo chuveiro, né? Devido a contaminações e os riscos. As carcaças, então, passam por esse PC, esse ponto crítico, são avaliadas, retira-se as carcaças com contaminação biliar e as carcaças que possuem contaminação fecal ou gástricas passam pelo chuveiro do PCC-2B. E após passar pelo chuveiro, ele obrigatoriamente deve passar por um monitoramento para avaliação se há contaminação ou não. Se permanecer contaminação, após passar pelo chuveiro, as carcaças devem ser descartadas. Então, aí a gente encontra-se trabalhos, e até pelo conhecimento técnico, que a contaminação fecal, passando pelo chuveiro, eu vou ter uma disseminação de contaminação, e se não saiu essa contaminação, eu posso estar contaminando muito mais a carcaça, então é descartada. Agora, a contaminação gástrica, não se tem trabalhos, não se tem bibliografias dizendo se isso é prejudicial ou não. Próximo.
Então, eu trouxe aqui para vocês, só para ilustrarem, a primeira imagem aqui é do chuveiro, então aqui as aves entram, passa pelo chuveiro, né, passa pelo PC, passa pelo chuveiro e posterior pelo monitoramento. E aqui é uma foto interna, onde dá para ver que ele tem os bicos aspersores, né, então tem vazão controlada, pressão, então tem todo um monitoramento para garantir a eficácia desse ponto crítico. Próximo. Então, o objetivo é o quê do trabalho? Avaliar a influência da mancha gástrica na qualidade tanto microbiológica e fisicoquímica das carcaças que passaram pelo método de lavagem de carcaça. Justamente porque não se tem trabalhos específicos, não se tem resultados que possam embasar que realmente essa contaminação gástrica seja prejudicial para a carne e posteriormente para o consumidor. Próximo. Então, eu trouxe aqui só para ilustrar para vocês, antes do chuveiro, uma imagem retirada do teste da primeira etapa. Então, aqui se tem a contaminação gástrica numa carcaça, e aqui ela já passou pelo chuveiro. Então, observe-se que ela tem um resquíciozinho, não sei se para vocês dá para observar, de coloração amarela, mas o chuveiro limpa bastante essa contaminação. E para frente eu vou falar para vocês dos resultados microbiológicos, que também já adianto que são bem satisfatórios. E então seria uma questão mais visual para o consumidor até o momento, né? Próximo. Então, quais que são as análises que estamos analisando? Em atendimento a IN60 e RDC 331, análise de salmonella, enteritidis e tifimurium, E. coli e aeróbicos mesófilos. Próximo. Análises físico-químicas. Então, aplicou-se análise de pH, determinação de atividade de água, capacidade de retenção de água e análise de cor. E, posteriormente, então, análise estatística. Próximo. Metodologia. Então, nós realizamos até o momento um teste no frigorífico, o qual nós coletamos análises aí de 150 carcaças, divididas em 5 lotes, sendo que desses 5 lotes, 10 carcaças cada lote antes do chuveiro foram coletadas. Então, foi analisada a análise micro antes do chuveiro, depois do chuveiro, e análise e controle depois do chuveiro. Próximo. Totalizando, então, aí até o momento, 450 análises microbiológicas realizadas em triplicata e de análise fisicoquímica, então, no total aí de 600 resultados até o momento. Próximo. Resultados do que nós temos até o momento dos testes. Microbiológico satisfatório, então, observa-se que, passando pelo chuveiro, tem a redução da contaminação, da contagem, e não se tem a não conformidade com o atendimento à legislação, ou seja, atende-se à legislação das carcaças passando após o chuveiro. E para análise de salmonella, então, considerando enteritidis e tifimurium, que é o que a legislação exige, não se teve presença para nenhum tipo. Próximo. Cor. Foco principalmente na cor B, que identifica o parâmetro B, que identifica a coloração amarela, então, que é o mais impactante aí que temos aí no processo, porque vai influenciar mais a cor num aspecto de qualidade para o consumidor, né? E que identifica, né? Quanto maior o valor, maior é a coloração amarela. E tem-se uma redução do valor antes de passar, né? E depois do chuveiro, tem-se uma redução aí dos valores do parâmetro da coloração do parâmetro B. Próximo.
Análise de pH, atividade de água e capacidade de retenção de água, não se teve diferença significativa em nenhum dos processos. Sendo que o pH, então, foi realizado antes do chuveiro, depois do chuveiro e a amostra controle, e a atividade de água e capacidade de retenção de água foi realizada com a mancha, né, depois do processo de lavagem do chuveiro e a controle. E mesmo nesses parâmetros não houve diferença significativa, ou seja, a mancha não vai influenciar, e comparando com os resultados de outros estudos, está dentro do esperado, do que a qualidade da carne de frango se apresenta. Próximo. Os resultados esperados, então, é obter resultados que possam ser utilizados para a inclusão ou alteração dos programas de qualidade dentro do frigorífico, principalmente o APPCC. Próximo. E evidenciar, através dos resultados, que a mancha gástrica ela não apresenta influência sobre as análises microbiológicas e fisicoquímicas. E apresentar esses resultados junto aos órgãos fiscalizadores, e que esse trabalho ele possa evoluir, possa ter pesquisas evolutivas dentro dessa linha de pesquisa, né, nesse tema, né, para evitar aí, então, esses desperdícios, essas condenações que nós temos dentro dos frigoríficos, garantindo sempre a qualidade microbiológica, principalmente do alimento, né, e fisicoquímica, né? Então, o intuito é que a gente consiga levar esses resultados que, já pelo primeiro teste que nós realizamos, já são satisfatórios, e a gente possa trazer junto aos órgãos, que a gente possa levar trabalhos aí junto a ministérios e outros órgãos, para que a gente consiga aí ter trabalhos futuros junto com essas entidades. Próximo. Então, o meu trabalho ele ainda está em fase de coleta, né, dos dados, das amostras. Estamos avaliando aí todos os dados obtidos para definição da metodologia, se haverá ou não mudança dentro do programado. É um trabalho, assim, bem desafiador, porque, como eu mencionei, não há trabalhos específicos na área dessa linha, então encontra-se muito pouco publicado, então é bem desafiador, mas também é muito gratificante em ter os resultados satisfatórios e poder levar para frente, junto aos órgãos e para a própria empresa, né? E eu gostaria de terminar também a minha apresentação com uma motivação para os alunos, né? Esses que estão entrando agora, ou esses que estão terminando a sua graduação e pretendem fazer o mestrado e acham que é impossível o trabalho, conciliar trabalho com o mestrado. É difícil, mas não é impossível. É muito gratificante quando você consegue aplicar aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está aprimorando dentro do programa, do mestrado, dentro da linha, dentro da indústria, né? Então, realmente é muito gratificante. Então, que sirva como também um incentivo a todo mundo para que não deixe passar as oportunidades. Obrigada, e fico à disposição para perguntas e questionamentos, considerações. Camila, parabéns pela sua apresentação. Nossa região realmente é agraciada por conter alguns frigoríficos, né, que industrializam, e por isso da importância de se garantir a qualidade dessas carcaças de frango. Parabéns pelo seu trabalho, empenho e dedicação. Realmente é um desafio, né? Trabalhar dentro de um frigorífico. Eu conheço um pouco da sua trajetória, sua história. Então, assim, realmente é muito gratificante ver, né, os trabalhos sendo realizados e aplicados. Parabéns. Obrigada. Neste momento,
Finalizamos o terceiro ciclo de palestras da pós-graduação em Tecnologia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Gostaríamos de parabenizar mais uma vez o PPGTA, que nesta edição especial comemoramos os seus 10 anos de formação. Parabéns a todos os envolvidos nessa criação, a todos os professores, os técnicos em geral e os alunos que o compõem e que juntos trabalham arduamente para fazer deste programa ainda melhor. Desejamos longos anos produtivos e prósperos para todos. Por fim, agradeço novamente aos palestrantes, que serão os futuros mestres em tecnologia de alimentos, e a todos os ouvintes presentes. Lembramos que no ano que vem nos vemos novamente para o quarto ciclo de palestras da pós-graduação em Tecnologia de Alimentos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Desejamos uma ótima noite a todos e até o ano que vem. Tchau!